videozinho, ele é bem rápido, bem simples, mas eu quero que você assista ele comigo, porque nós podemos tirar certamente uma lição. Como eu me identifiquei, eu tenho certeza que você vai poder se identificar também, amém? Vou pedir para passar aí, é bem rapidinho, tá? Vê se te lembra alguém, querido. Não sei se eu vou. Será? Fui. Entrou. Não aconteceu nada, irmão. Olha lá para você ver. Ah, dá para ir mais. Olha lá. O grande teste dessa vida é o que, irmãos? A obediência. Viu ali no desenho, irmão? Chegou, pensou, vou, não vou? Eu entro ou não entro? Eu faço isso ou não faço? O que ele fez? Entrou. Aconteceu alguma coisa de errado com ele? Não. O que ele fez? Ah, viu aí? Desobedeci, fiz o que eu quis e aí? Tá tudo certo. Tudo uma boa. Aí o que ele fez, irmão? Pulou, falou, viu? Capaz que pensou, sou bom demais. Mas o que estava esperando ele na frente, irmão? Com a nossa vida não é diferente. Quantos de nós, irmãos, temos vivido em desobediência, achando que não vai acontecer nada com a gente? Quantos de nós temos seguido e falado, não, aí ó, tô fazendo nada aí ó, viu? Esse pessoal aí, esse negócio que fala aí, que desobediência tem consequência. Aí ó, tô vivendo intensamente aí, sou feliz, faço o que eu quero, vou onde que eu quiser. Aí ó, aconteceu nada. Infelizmente, amados, essa é a realidade de muitos de nós. Vivendo como se valesse a pena a gente testasse aquilo que Deus falou é verdade ou se não é. Vivendo como se valesse a pena a gente ir até um limite da dor, do sofrimento, das consequências para dizer, é muito triste. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para você que, se tem uma coisa que me deixa muito triste, é quando eu ouço alguém falar assim, olha, eu sei que eu estou sofrendo porque eu desobedeci. Você já ouviu isso? Ou você já falou? Irmão, eu acredito que a obediência realmente é um desafio, é um teste na nossa vida. E sabe, querido, eu queria dizer para você que obedecer é fácil. Mas obedecer não é fácil não. Só que se obedecer não é fácil, eu decidi que eu não quero experimentar o preço da desobediência. Se obedecer para você, querido, custa, não queira experimentar o que causa a desobediência. Sabe, amados, eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Na quarta-feira eu comecei a ministrar aqui, falei sobre um exemplo que é Abraão. E a Bíblia fala que esse homem chamado Abraão, ele obedeceu a Deus, que pela fé, está no livro de Hebreus, no capítulo 11, diz que Abraão, ele obedeceu. E pela fé, a Bíblia diz que Abraão sai da sua casa, da sua parentela, dos seus, sem saber para onde ia, porque foi isso que Deus falou com ele lá em Gênesis, no capítulo 12. Deus fala para Abraão assim, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para um lugar aonde eu te mostrarei. Amado, sabe o que é interessante? Que em nenhum momento a gente observa Abraão questionando o que Deus falou. Momento algum fala na passagem, na Bíblia, em lugar nenhum aonde cita Abraão e fala assim, e Abraão perguntou para Deus o porquê. E Abraão questionou a Deus se ia dar certo ou não. E Abraão pediu uma prova para Deus para saber se era para obedecer. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, o Senhor vai dizer que a fé é a certeza das coisas que a gente espera, é a prova das coisas que não veem. Sabe, queridos, e no versículo 9 vai dizer, no 8, a partir do 8 ao 9, vai dizer que pela fé Abraão sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, ele faz o quê? Obedeceu e saiu. Sabe, querido, eu entendo que a obediência, ela precisa passar pelos 3 Is. Que 3 Is são esses?
A obediência verdadeira, quando nós observamos aqui o exemplo de Abraão, o exemplo de Jesus, nós podemos concluir que a obediência, primeiro, ela precisa ser interna. Segundo, a obediência precisa ser imediata. E terceiro, a obediência precisa ser inteira. Você ser obediente 99% ao que Deus te disse, e desobedecer 1% é desobediência, querido, eu sinto te dizer. Eu obedecer a Deus 99%, mas no 1% eu não obedecer, isso não é obediência. Servir a Deus não tem segredo, mas tem um preço, e se chama obediência. Servir a Deus não tem segredo. Se alguém diz para você, olha, eu vou te revelar um segredo para você se aproximar mais de Deus, um segredo para você conhecer mais da Bíblia, não tem segredo. Está tudo revelado, está aqui. Mas o preço de conhecer, o preço de servir é a obediência. Amados, a obediência oferece a Deus aquilo que o homem tem mais de precioso, aquilo que nós seres humanos temos mais apreço. Você faz ideia do que seja? A obediência, ela oferece aquilo que nós seres humanos temos de mais precioso. É o mais apreciado por nós. Sabe o que é? Diga comigo, minha vontade. A obediência é o que possibilita você e eu oferecermos para Deus aquilo que a gente mais ama. E o que é? Fazer o que a gente quer. Querido, imagina se você pudesse viver fazendo só o que você quer. Amado, imagina que maravilha a gente ficar deitadinho numa rede, tomando água de coco, lá na praia e declarando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que todos os povos conheçam o Senhor, Deus. Que a tua palavra, irmão, quem não ia querer? Não é pecado não, querido, pode confessar. Por quê? A gente quer tudo aquilo que é confortável. Você quer ver? Quantos aqui queriam pegar suas malas hoje e viajar 30 dias para a praia, irmão, sem compromissos? Entendeu? Faz só as malas aí e vão embora. Irmão, tá? Alguém quiser me fazer um convite, eu vou embora. Vou não, tem compromisso. Mas, fala a verdade, se a gente puder vivendo só fazendo o que a gente quer, é bom, não é? É confortável. É cômodo viver fazendo o que a gente quer. É por isso que existe a obediência. Porque é na obediência que você e eu entregamos para Deus a nossa vontade. É na obediência que nós entregamos para Deus os nossos desejos. É através da obediência que nós entregamos para Deus aquilo que nós julgamos ser melhor para nós. É através da obediência. Amados, eu ainda diria que a obediência tem 2 níveis. Nós temos que obedecer quando Deus diz para fazer, mas nós também temos que obedecer quando Deus diz não. Nós temos que obedecer quando Deus diz vai, mas nós também temos que obedecer quando diz Deus não vai. Isso também é obediência. E eu quero convidar você também a abrir sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 6. Vamos ler do versículo 15 ao 18. Meu desejo é que nessa noite, amados, nós venhamos nos posicionar em vivermos uma vida de obediência íntegra, inteira. Uma obediência interna, mas uma obediência também imediata ao Senhor. Sabendo que certamente Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Ainda que obedecer vá nos desagradar, ainda assim sempre é melhor obedecer. Amados, diz assim: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Isso é o apóstolo Paulo perguntando. De maneira nenhuma, ele responde. Vocês não sabem que quando oferecem a alguém como a escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem? Presta atenção aqui, deixa para mim o versículo. Vocês não sabem que quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, vocês são escravos daquele a quem obedecem? Você e eu somos escravos, somos servos de quem obedecemos. Se você obedece só à vontade da sua carne,
eu quero te dar a notícia que é a ela que você serve. Se eu obedeço somente os meus prazeres, somente aquilo que eu acho que é bom, eu estou servindo a mim e não ao Senhor. E o apóstolo Paulo continua dizendo: quer escravos do pecado, que leva à morte, quer escravos da obediência, que leva à justiça. E ele diz: mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram o quê? A obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Até aí, muito obrigada. Irmãos, o que esta mensagem, o que esta passagem que o apóstolo Paulo estava ensinando ali naquele lugar? Ele começa essa passagem dizendo: olha, porque agora que nós temos a graça, agora que você tem perdão, agora que você tem misericórdia, significa que você vai agora ficar escravo de você mesmo de novo? Significa que você vai pecar? Significa que você vai ser servo da sua vontade? Ele diz: é claro que não. Porque a quem você obedece, este é o seu Senhor. A quem você e eu obedecemos, é este a quem nós servimos, e não tem outra coisa. De acordo com essa passagem, uma pessoa é servidora a quem ela obedece. Se eu obedeço somente o meu conforto, se eu obedeço somente aquilo que eu quero, amados, eu não estou servindo ao Senhor. E o apóstolo Paulo fala sobre duas opções de escolha. A primeira aqui que ele vai falar para a gente, onde a gente leu, olha para você ver. A primeira opção é em obedecer ao pecado. Se a pessoa escolhe obedecer ao pecado, significa que ela vai servir a quem? Ao pecado. Agora, a outra opção que o apóstolo Paulo fala, que é a segunda: se você decide obedecer de todo o seu coração a Deus, a sua doutrina, você torna-se um servidor da justiça. Da justiça de quem? Da justiça de Deus. Amados, quero falar para vocês hoje sobre a importância de nós entendermos isso. Em outras palavras, o que isso quer dizer? É impossível uma pessoa servir honestamente a Deus se o seu coração não obedece às suas leis. Querido, não é difícil não, é impossível alguém servir honestamente, com transparência, com verdade a Deus, se o seu coração não cumpre as suas leis, se não obedece a Deus. Amados, em alguns momentos da caminhada da nossa fé, a obediência, ela não nos levará para onde a gente deseja estar. Ei, eu preciso falar isso para você. Na nossa caminhada de fé, a obediência a Deus, muitas vezes ela vai te levar a lugares aonde você não quer estar, a viver coisas que você não queria viver. Mas certamente ela vai te levar para onde Deus quer que você esteja. Em alguns momentos da caminhada com Cristo, obedecer a Ele vai te levar a lugares em que você não quer estar. Mas fique tranquilo, porque a obediência a Deus vai te levar aonde Ele quer que você esteja. E nada pode suprir isso. E sabe, irmãos, não importa o quanto ativos nós somos nas atividades religiosas, não importa o quanto ativo você se julgue, e eu também, o que importa é o quanto somos obedientes a Deus. O que importa é a posição do nosso coração, é a obediência a quem nós obedecemos, é que vai determinar a quem servimos na verdade. A nossa obediência é quem vai mostrar a quem estamos servindo, não são as nossas obras. Existem muitas pessoas que podem estar ativas, religiosamente falando, mas os seus corações podem estar distantes de fazer aquilo que Deus pediu para as pessoas fazerem. E a obediência, que obedecer a Deus, não é somente naquilo que convém. Obediência inteira não é obedecer aquilo somente que me agrada. Isso não é obediência, é fazer a nossa vontade. Não tem jeito, querido. Olha, eu vou te dizer que quase nunca você vai conseguir no mesmo âmbito fazer o que você quer e o que Deus quer. Irmão, é muito difícil isso, eu vou dizer para você por experiência própria.
É muito difícil eu conseguir fazer o que Deus quer e me agradar ao mesmo tempo. Eu vou ter que me sujeitar, amados. Nós vamos ter que colocar a nossa vida diante do Senhor, como na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 8, ele diz. Tiago falou assim, olha, sujeitai-vos. O que é sujeitar, irmão? Obedecer. O que é sujeitar? Você se render, você reconhecer a autoridade de alguém acima. Eu reconhecer a palavra de alguém que está acima, alguém que manda, alguém que domina, alguém que controla tudo e todas as coisas. E Tiago fala assim, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E ele continua dizendo, chegai-vos para Deus e ele se achegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós, de espírito dobre, ou de espírito vacilante, duvidoso, purificai os vossos corações. Irmãos, o que isso quer dizer? Aonde se aplica na minha e na sua vida? Que nós precisamos de chegar perto de Deus, cada dia mais. Querido, que nós precisamos chegar perto de Deus, porque nós não podemos servir a Deus à distância. Por mais que você olhe e fala, aonde está Deus? Mas aonde está Deus? A gente olha e fala, é porque Deus, alto, sublime, no seu trono. Irmão, Deus escolheu habitar, não fora, mas dentro de você. A presença de Deus é viva, é real, é verdadeira na sua vida, não duvide disso. Deus está dentro da nossa vida, Ele está falando comigo e com você. Irmãos, Deus é eterno. Significa que Deus está em todo lugar, em todo tempo. Não existe lugar onde Deus não esteja. Não existe lugar aonde Deus não esteja. Irmãos, não tem como servir a Deus à distância, sem o conhecer. Mas para isso é preciso sujeitar. O quanto nós temos nos sujeitado àquilo que Deus está nos pedindo para conhecer mais dEle. O quanto estamos entregando da nossa vontade, irmão, do nosso conforto, do comodismo, sabe? Para conhecer mais de Deus, estar mais perto de Deus. Amados, nós só podemos servir aquele a quem obedecemos, se nós nos submetemos. Só podemos servir aquele a quem obedecemos e a quem nos submetemos. O apóstolo Paulo ainda faz uma menção na carta aos Filipenses. Ele vai dizer as seguintes palavras, Filipenses, acredito que capítulo 2, a partir do 5, 4 ou 5. O apóstolo Paulo vai falar para aquele povo, ele fala assim, olha, que tende em vós o mesmo sentimento, atitude, propósito, pensamento, humildade, que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Tende o mesmo pensamento. O que ele estava falando? Que tenham vocês a mesma mentalidade. Seja o modo de pensar, olha essa tradução. Seja o modo de pensar de vocês, o mesmo de quem, amados? O mesmo de Cristo Jesus. E ele continuou dizendo para aquele povo assim, olha, que mesmo sendo Deus, Ele subsistiu e não considerou ser igual a Deus. Mas a Bíblia diz que Ele se esvaziou a si mesmo, tomando uma posição de servo, tomando uma forma de servo. Quem serve se submete. Você já viu alguém, amados, algum servo? Hoje em dia ainda está mais difícil, né? Que tem um servo mais rebelde aí, e às vezes você manda e ele fala que não vai, vai se você quiser, né? Nessa geração, infelizmente, há uma dificuldade muito grande de submissão, de sujeição, de reconhecimento de autoridade. Mas o servo, ele é submisso ao seu Senhor. Servo não questiona, ainda que ele não concorda. Servo não questiona, ainda que ele ache que aquilo não é bom. O que o servo faz? Obedece. Qual que era a mente de Cristo, amados? Que Paulo estava falando para os filipenses, para o povo de Filipos, ele estava dizendo, olha, tenham a mesma mente que ele, porque ele sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumiu uma forma de servo, tornando-se semelhante a mim, semelhante a você, querido.
assumindo esse corpo de fraqueza, de debilidades. Foi isso que Jesus fez. Humilhou-se a si mesmo. Acho que é o versículo 11 que fala: humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Qual? 13? 9? Não sei não sou boa de exatas. Sendo encontrada em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Amados, o que a palavra está dizendo aqui? A mesma mente que estava em Jesus Cristo também deve estar em mim e em você. O que foi essa mente? Segundo as palavras do apóstolo Paulo, que tipo de mente era a mente de Jesus? Que tipo de mente? Ele está dizendo que eu e você temos que ter igual. Qual foi a mente? A mente de Jesus foi a mente de obediência a Deus. A mente de Jesus é aquela mente que, ao obedecer, não negou nem a morte. Nem a morte ele negou para obedecer. Amado, deixa eu te perguntar: qual é a situação que tem te feito negar de obedecer? A morte, eu tenho certeza que não é. Porque o sacrifício é único, perfeito e suficiente. Por muito menos do que isso, nós temos negado a obedecer a Deus, amados. E não é por causa da morte, não. É por causa da morte do nosso eu. Quantos aqui gostariam de ter saúde sem precisar se exercitar, querido? Você dormiu, eu queria, tá? Dormiu, acordei meio-dia, os músculos estão crescendo, eu estou me tornando mais disposto. Aleluia, né, personal? Glória a Deus. Irmão, apertava um botãozinho, entrava na cabine. Quantos queriam ter saúde sem precisar cuidar da alimentação, queridos? Mete o pé, come tudo, vai, manda para dentro, ó, como se não houvesse amanhã, e você não vai ter problema nenhum de saúde, porque nós gostamos de tudo que é confortável, gostamos de tudo aquilo que é cômodo. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quantos aqui já brincaram num balanço? Levanta a mão, lembra da sua infância? Você já reparou uma coisa? Que o balanço você movimenta. Você vai para frente e para trás, para frente e para trás. Se você ficar ali 2 horas no balanço, você sai do lugar? Não. Mas você gasta força para balançar. Você gasta tempo, mas você não chega em lugar nenhum. Não obedecer é um lugar confortável, balanço? É, demais. Mas você não sai do lugar. Então a gente sempre vai ter 2 opções. Ou você aceita o desconforto de negar o seu eu e obedecer a Deus, ou você vai ficar no confortável e nunca vai sair daquele lugar. Vai gastar força, vai gastar tempo, mas não vai sair. E eu quero te dizer, a obediência é a chave para subir de nível. A obediência é o caminho das coisas excelentes da parte de Deus. Todos os homens e mulheres que você e eu vamos olhar aqui na palavra, eles tiveram uma coisa em comum. Porque eram capazes? Não. Porque vieram de boas famílias? Não. Deus usou pobre, rico, alto, baixo, soldado, criança, homem, mulher. Mas é o seguinte, todos eles eram obedientes. Obedeceram. A mente que o apóstolo Paulo está falando, é essa mente de obediência, que ao obedecer, não hesita, não nega, nem que seja a morte. Foi essa a mente de Jesus, lá no jardim do Getsêmani. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 36 ao 39, vai dizer que Jesus ali, antecedendo os momentos da sua morte, da crucificação, a Bíblia diz que Jesus então chama ali alguns dos discípulos e diz para eles: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar, e levando consigo Pedro, Tiago e João, se eu não me engano. Jesus começa a ficar triste e angustiado. Querido, eu não posso omitir de você que a obediência a Deus vai te trazer angústia, porque faz você negar sua vontade. Ou alguém que fica feliz de querer fazer uma coisa e não poder. Eu não fico. Desculpa, eu preciso confessar, eu não fico. Porque eu sou ser humano.
E eu sei que essa natureza que habita em mim, ela é rebelde. Ela quer fazer o que ela quer e pronto, acabou. E quando ela recebe o não, ela resiste. Aí a Bíblia diz que Jesus estava angustiado. Ele começa a se entristecer. E então Jesus diz para os discípulos: a minha alma está abatida. A minha alma está profundamente triste. E é uma tristeza mortal. Fiquem aqui comigo, vigiem aqui comigo. Irmãos, era Jesus assumindo a mesma forma que eu e você. Será que Jesus estava com medo? Estava. Será que Jesus estava com dúvida? Estava. Isso mostra o quê? A aflição que ele demonstrou que estava sentindo. E a Bíblia diz que Jesus se retira então, e ele começa a orar, e ele faz um pedido para o Pai. E ele fala assim: Pai, se possível for, tira isso de mim. Ó Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Que cálice que era esse que ele ia tomar? A ira de Deus. Assumir o lugar dos pecados, da humilhação. Jesus sabia que ele ia sofrer. Jesus sabia que ia doer, irmãos. Jesus sabia que ele ia ser humilhado, que ele ia ser exposto. E por quê? Porque ele tinha pecado, irmãos? Jesus pecou? Não. Por que ele estava lá? Por que tinha que ser ele a passar por isso? Por que tinha que ser ele a suportar cada chicotada? Por que tinha que ser ele a ser transpassado? Ele fala: Pai, se possível for, se tiver jeito, Senhor, alivia aí, Pai. Passa para outro, né? Isso ele não falou, irmão, estou brincando. Alivia aí. Só que aí Jesus faz a seguinte declaração: Pai, contudo, não seja feita a minha vontade, mas o que o Senhor quer. Isso é obediência. Qual que era a agonia dele? Ele ia passar por isso. E ele fala: não seja como eu quero, mas como tu queres. Amados, quantos de nós estamos dispostos a falar isso para Deus? Não seja o que eu quero, mas seja como tu queres. E aí Jesus continua dizendo: se esse cálice não pode passar sem que eu beba, então faça a tua vontade. Meus irmãos, a mente de Cristo é a mente de obediência a Deus, que foi: não como eu quero, mas como tu queres. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Diga: não como eu quero, mas como o Senhor quer. Diga: não como eu quero, mas como tu, Senhor, queres. Isso aqui é obediência, querido. Essa é a mente de Cristo. É o que Deus fala na palavra dele. Não como nós queremos, mas como o Senhor quer. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: é fácil nós sermos obedientes se tudo acontece como nós queremos. É fácil ser obediente se Deus nos dá o que o nosso coração deseja. Aí nós vamos receber com grande contentamento: eu estou tão grata a Deus, porque eu pedi, Deus fez tudo que eu queria. Eu estou tão feliz, eu não sei nem como agradecer ao Senhor. Irmão, é lógico. Agora, no entanto, como nós reagimos se isso não acontece? Querido, o que fazemos se os planos de Deus parecem se divergir com os nossos? Será que recebemos também de tão bom grado quando nós somos frustrados? Como não acontece do jeito que a gente quer? Quando a coisa foge do nosso controle, querido, e aqui nós temos a diferença do obediente e do desobediente. Na felicidade, ambos vão reagir, mas de que maneira? Tanto o obediente quanto o desobediente, na felicidade, no contentamento, eles vão esboçar uma reação. Qual reação? Qual que é a diferença? Se a escolha de Deus não for do nosso agrado, o desobediente ele vai fugir. O desobediente, quando o que Deus quer dele não é o que ele quer, ele foge, irmão. Ele vai embora, ele abandona, ele deixa para lá. Por quê? Porque ele não aceita se submeter, ele não aceita fazer o que Deus quer, então ele foge. O obediente não. O obediente é o que Jesus mostrou para mim e para você.
a decisão de Deus não agradava. Ele ia sofrer, ele ia passar por coisas que ele não queria passar. Só que qual que é a posição do obediente? Todavia não como eu quero, mas como tu queres que assim seja. O desobediente ele foge, querido. O obediente ele espera por Deus. Ele segue fielmente as suas instruções, custe o que custar. Ainda que isso venha trazer humilhação, ele obedece. Ainda que isso venha comprometer os vínculos de amizade, ele obedece. Ainda que todos venham o deixar, o desamparar, ele obedece. Ainda que pareça que tudo vai dar errado, o obediente permanece, custe o que custar. Por outro lado, o desobediente, ele é obediente só quando tudo vai bem. Ele é obediente quando o que ele quer deu certo. Ele é obediente quando a coisa está indo ali do jeito que ele planejou. Por isso que quando as situações não evoluem da forma esperada, o que ele faz? Dá logo o jeitinho brasileiro. O que o desobediente faz? Tem anos que eu estou esperando para Deus fazer isso aqui. Quer saber? Eu vou dar um jeito aqui. Foi o que Abraão fez. Abraão, ele foi conhecido pela obediência. Mas teve um momento da vida dele que o que ele fez? Desobedeceu. E aí ele falou, não, vai demorar. Acho que eu não vou conseguir. Não vai ter jeito, então vamos dar um jeito aqui. Ele recebe uma proposta e aquilo ali ele aceita. Sabe, queridos, nós precisamos analisar a nossa vida com Deus hoje, nessa noite. Qual o tipo de vida que você tem vivido? Qual tem sido a sua conduta, o seu estilo de vida? Será que nós estamos ainda vivendo para fazer o que queremos? Para nos agradar? Para fazer aquilo que nós achamos que é bom o tempo inteiro? Querido, não tem jeito. Ou você vai agradar a Deus, ou você vai se agradar. Pode acontecer de alguns momentos você agradar daquilo que está acontecendo, sim. Mas eu vou te dizer, na maior parte do tempo, quando você negar a você mesmo, você vai ficar incomodado. Na maior parte do tempo, quando você diminuísse para você mesmo, quando você se sujeitar àquilo que Deus quer, vai acontecer isso. E sabe, queridos, a palavra do Senhor fala sobre um exemplo do homem chamado Saul. Quando eu falo para você que a desobediência, 1% e 99% de obediência, ela é desobediência do mesmo jeito. A Bíblia fala que Deus levanta esse homem chamado Saul como rei. E chega um certo momento, eu acredito em 1 Samuel, no capítulo 15. A palavra diz que Deus dá uma ordem para Saul e fala, Saul, você vai ferir os amalequitas. E você vai precisar chegar nesse lugar aqui. E você vai precisar destruir tudo que está nesse lugar. Não deixa nada. Essa era a ordem de Deus para Saul. Saul, não deixa nada, irmãos. Por que Deus fez isso? Não sei. Muitas vezes Deus vai te pedir para você fazer coisas e obedecer. E muitas vezes você não vai entender por quê. Mas eu quero te ensinar algo. Deus não se explica, Deus se revela. Querido, muitas vezes a gente fala, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Deus não se explica, Deus se revela. E como que Deus se revela? Quando você e eu obedecemos e procuramos conhecer mais de Deus, Deus vai se revelar para você. E a palavra diz que Deus dá essa ordem para Saul. E fala, Saul, destrói tudo lá naquela terra dos amalequitas. Não deixa nada lá naquele lugar. Só que o que é que Saul fez? Ele fez quase o que Deus mandou. Ele destrói. Só que a Bíblia diz que ele preserva a vida de Agag, que é um rei. E ele também preserva o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, dos animais gordos que estavam lá, e os cordeiros, tudo que era bom ele foi separando. Foi separando. E não quis destruir totalmente aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Amados, o que aconteceu? Apesar de Saul ter uma instrução clara de Deus para destruir totalmente Amaleque, Saul ele executou a vontade dele mesmo. Mas exatamente, além dele executar a vontade dele mesmo, ele executou somente aquilo que o agradava. Então ele falou, olha, vou fazer o que Deus mandou, mas vou fazer quase o que ele mandou. Irmão, olha que bonito, olha a resposta dele. Ele virou para o profeta e falou assim, olha, eu fiz o que Deus mandou. Só que eu separei aqui os bois,
separei aqui as ovelhas para sacrificar ao Senhor. Irmão, é de Deus? É válido entregar ofertas e sacrifícios para o Senhor? Sim, mas foi o que Deus mandou? Então fazer o que Deus não mandou em nome de Deus é desobediência. Se Deus não te mandou fazer, não use o nome dele para fazer o que ele não te pediu para fazer. Não ocupe a sua vida justificando coisas em nome de Deus e com isso permanecendo-se desobediente no que ele te mandou fazer. E a palavra diz que ele fez isso. Ele separou e falou: olha, eu vou dar um sacrifício para o Senhor. Eu vou entregar isso em oferta para o Senhor. Irmãos, é válido demais. Só que é o seguinte: fazer o que você quer usando o nome de Deus não classifica isso como obediência. Obedecer a Deus é a gente fazer aquilo que o Senhor falou para a gente fazer, o que está aqui na palavra. Irmão, seja como for, não é obediência. Obediência a Deus significa executar a vontade de Deus por completo. Fazer a vontade de Deus significa você deixar que Ele exerça totalmente e faça o que Ele te mandou fazer. Amados, quando nós observamos a palavra, diz que a palavra de Deus mostra que obediência significa executar o que Deus te mandou fazer. Como? Através da sua palavra escrita. Como? Ou através da palavra não só escrita, mas revelada, como foi com Saul. Deus revelou para ele com clareza o que era para ele fazer. E o que ele fez, irmãos? Desobedeceu. Ali, o que esse homem faz? Ele perde ser perpetuado no reinado. Ele perde, a Bíblia diz que Deus, a partir daquele momento, já não estava mais com ele. Porque obedecer significa executar o que Deus te mandou fazer. Irmãos, nós somos desobedientes quando fazemos algo que não foi dito por Deus, mesmo que aquilo que estamos fazendo seja em nome de Deus. Pastora, olha, eu não congrego, mas eu louvo ao Senhor na minha casa. Eu até vejo os cultos na televisão. Irmão, não está congregando? Sinto muito, é desobediência. Você está louvando em nome de Deus, mas não está obedecendo o que Ele diz na palavra? É desobediência, ainda que seja em nome de Deus. Amados, o Senhor não quer que nós sejamos trabalhadores incansáveis, fazendo o que nós achamos que é bom para Ele. O que Deus quer, pelo contrário, Ele quer que nós sejamos obedientes, fazendo exatamente o que Ele nos orientou para fazer. Saul e aquele povo executou o trabalho que Deus falou de uma forma negligente. E a Bíblia diz no livro de Jeremias 48:10: maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Sabe, querido, Saul e o seu povo executaram aquele trabalho relaxadamente, negligente. Segundo ele, o povo pegou os despojos para oferecer uma oferta para o Senhor, para santificar. Só que a preocupação de Saul não era Deus. Sabe qual que era a preocupação de Saul? Era o povo. Saul era um rei que se preocupava com a opinião do povo, querido. O foco de Saul não era obedecer a Deus, mas era estar bem com as pessoas. Deixa eu te dizer, querido, a obediência, ela vai pedir de você e de mim prioridade em fazer aquilo que Deus quer, ainda que você tenha que desagradar as pessoas. A obediência vai exigir que Deus seja prioridade para mim e prioridade para você. Queridos, na nossa vida, nós precisamos fazer esse exame. Como que você tem vivido? Você é alguém obediente que tem vivido para glorificar ao Senhor? Ou você e eu estamos vivendo mais para fazer aquilo que queremos, ou para fazer aquilo que o Senhor quer que façamos? Você tem servido a você mesmo, fazendo as suas vontades, quase que sempre? Ou você tem vivido para servir ao Senhor, deixando a sua vontade para fazer a vontade de Deus? Porque obediência é isso, é entregar ao Senhor a sua vontade. E sabe, amados, não importa o sacrifício que nós possamos fazer, não importa o que a gente vai entregar, o que de fato importa para Deus é a obediência.
O que é genuíno é a nossa obediência. Tudo além disso, sendo feito em nome de Deus, é desobediência. Tudo que a gente faz, além do que Deus pediu, usando o nome dele, é desobediência. Para concluir, tem uma passagem no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 16 ao 18. Jesus Cristo, ele diz as seguintes palavras, e diz, olha, e respondeu Jesus: a doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, a lei, a orientação não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele. Ou seja, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, precisa saber se está fazendo o que ele quer. Se alguém deseja fazer a vontade de Deus, precisa saber se está agradando a ele ou não com o que está fazendo. E aí Jesus, ele diz algo aqui que é muito profundo. Ele fala assim, olha, nesse versículo ele fala assim, olha, porque eu não falo de mim mesmo. E se você serve alguém ou algo que está falando de si mesmo, você está buscando a sua própria glória. Porque quem busca a glória daquele que enviou, esse sim é verdadeiro. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? Significa que se nós vivemos para fazer aquilo que queremos, a glória não vai para Deus e vai para nós. E a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Toma muito cuidado pelo que você está vivendo, querido. Faz um exame aí, faz uma reflexão na sua vida aí agora. Será que a gente está vivendo mais para fazer a vontade de Deus, a lei de Deus, o desejo de Deus, ou a vontade dos homens, das pessoas? Porque se a gente está vivendo mais para nós estamos buscando glória para nós, irmãos. E isso é muito perigoso, isso é muito sério. Se você está vivendo para se agradar, vivendo para estar confortável. Amados, o rei Saul tentou agradar aos homens e desagradou a Deus. Ele tinha mais consideração pela opinião dos homens do que pela opinião de Deus. Querido, não viva assim. Não viva dessa forma, sabe, querido? Eu quero deixar essa palavra para o seu coração nessa noite. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Sabe, querido, nenhum de nós vai poder viver aquilo que Deus nos chamou para viver sem obediência. Nenhum de nós vai avançar na nossa caminhada com Cristo sem obediência. Jesus disse, olha, eu estou em agonia. E muitas vezes, para obedecer a Deus, querido, você vai estar assim, sentindo aflito, agoniado. Por quê? Porque você sabe que vai ter que falar não para você e se submeter à vontade de Deus. Para obedecer a Deus, nós vamos precisar nos posicionar, irmãos. Para obedecer a Deus, nós vamos precisar aplicar o nosso coração às palavras dele, ainda que isso me custe a minha própria reputação. Ainda que isso te custe a opinião das pessoas, amados. Eu tenho observado que antigamente as pessoas tinham medos, tipo, e se eu escandalizar minha família, então não vou fazer isso? Lembra dessa época? E se meu pai e minha mãe ficar chateados comigo porque eu fiz isso? Hoje não, hoje as pessoas têm medo de ser canceladas nas redes sociais. Perder seguidor, sei lá como é que funciona isso aí, entendeu? Hoje as pessoas têm medo disso porque estão mais preocupadas com as curtidas do que em agradar a Deus. Estão mais preocupadas com a aceitação aí fora do que com a aceitação daquilo que você e eu estamos oferecendo para Deus. Sabe, queridos, a obediência, ela precisa ser interna. A obediência precisa ser imediata. A obediência, ela precisa ser inteira. Não dá, irmãos, para a gente ficar negociando com Deus. O Senhor falou assim, certa vez para as pessoas, olha, esse povo, eles só me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Como nós temos vivido, querido, você e eu temos vivido mais para agradar ao Senhor, ou o que importa é eu fazer a minha vontade? Sabe, hoje aqui pela manhã eu perguntei, irmãos, quantos queriam estar dormindo até agora? Uns levantou a mão, eu levantei a minha, falei, uai,
Por que não, né? Quantas pessoas estão escolhendo, sabe, queridos, ficar em casa, dando desculpas, enquanto você deveria estar aqui congregando, ouvindo a palavra, ajudando, se fortalecendo no Senhor. É diferente de alguém que quer vir e não pode, mas totalmente diferente de alguém que pode e não vem. Por quê? É confortável você ficar no seu sofá, querido, ou não é? No meu é. É confortável você fazer só o que você quer, querido. Mas deixa eu te falar, você não foi criado para fazer o que você quer, porque aí sim você vai viver somente aquilo que você puder proporcionar. Nós não fomos criados para viver aquilo que nós queremos. É por isso que Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Eu é que sei, os seus caminhos não são os meus caminhos. Querido, você quer viver o que Deus tem para você? Precisa ser com obediência. Quando a gente obedece a Deus, é quando você consegue realizar os sonhos de Deus. A desobediência é quem realiza os pesadelos, o que Satanás quer proporcionar. A obediência materializa, traz à realidade os sonhos de Deus. A desobediência traz à tona os pesadelos que o diabo quer causar. Você escolhe. Se a gente vive em obediência, ou se a gente escolhe a desobediência. Tudo que Deus quer, amados, é que nós venhamos agir de forma justa. Tudo que Deus quer é que nós venhamos humildemente andar com Ele. E para isso, nós vamos ter que nos submeter. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e falar com o Senhor, querido, é você e Ele. Será que a gente tem fugido quando Deus fala algo que nos desagrada? Ou a gente tem feito como Jesus, andado com a mente de Jesus, que não diz: eu vou fazer só o que eu quero, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Não seja o que eu quero, mas que seja o que o Senhor quer. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, como a tua palavra diz na primeira carta de Pedro 5,6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Sobre esta palavra, Pai, que nessa noite o Senhor traz aos nossos corações, nós queremos rejeitar agora todo espírito de desobediência, de rebeldia, de obstinação, fazendo o que o Senhor não disse, fazendo o que o Senhor não quer e que muitas vezes tem nos separado do Senhor. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes temos sido arrogantes, ao olharmos a tua palavra aprendemos que não importa o que façamos ou a intenção que possamos ter, o que importa é que nós possamos obedecer ao Senhor, nos posicionarmos nesse lugar. Pai, nos dê a mente de Cristo, essa mente de obediência, essa mente que se submete à vontade de Deus, que segue a palavra, que aplica o seu coração nos seus mandamentos. Senhor, queremos ter uma obediência inteira, uma obediência imediata, uma obediência interna, que não se justifica, que não busca o próprio bem, mas que busca agradar ao Senhor. Não queremos uma obediência automática, uma obediência por medo, mas uma obediência que venha do nosso coração. É a obediência que a tua palavra nos ensina. Deus, não queremos ser como robôs, porque não foi assim que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou para te obedecer com o nosso coração, com a nossa alma e com a nossa mente. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite eu oro para que o Senhor venha trazer para a nossa mente essa verdade de que precisamos obedecer a tua palavra. Não queremos ser como Saul, que se preocupou mais com a opinião dos outros, que se preocupava mais com uma posição, com um cargo, com um nome, do que obedecer e agradar ao Senhor. Mas, Pai, queremos ser como Davi,
que ao suceder, ao errar, ao adulterar, ao cometer erros, ele amava tanto ao Senhor que ele reconheceu, se humilhou e consertou-se com o Senhor. Que nós venhamos procurar restabelecer a nossa relação com o Senhor, porque te amamos e não porque queremos as bênçãos. Porque, Senhor, o que mais importa é que nós possamos te obedecer, é que nós possamos fazer a tua vontade. Pai, nós te agradecemos porque através da obediência podemos oferecer ao Senhor aquilo que nós temos de mais precioso. E eu quero fazer isso nessa noite com os meus irmãos aqui. Queremos entregar a nossa vontade ao Senhor, porque sabemos que é impossível alguém te servir honestamente sem fazer aquilo que o Senhor quer, sem te obedecer. Pai, uma pessoa serve a quem ela obedece. Então nos mostra a quem temos obedecido de verdade. Se temos servido a nós mesmos, fazendo a nossa vontade, isso mostra que temos obedecido a nós, temos servido a nós mesmos. E a glória tem sido nossa. Pai, eu quero te pedir perdão nessa noite. Perdão se temos pegado a glória que é tua. Tem misericórdia de nós, Senhor. Por arrogância, por orgulho, por soberba. Senhor, não queremos servir a nossa vontade, servir a nossa carne, porque a tua palavra diz que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então nessa noite, Senhor, nós queremos reconhecer que de fato o Senhor tem o melhor para nós. Reconhecemos que em alguns momentos da nossa caminhada de fé, a obediência não vai nos levar para onde nós queremos, mas certamente ela vai nos levar para o centro da tua vontade. Senhor, eu quero te agradecer, porque a nossa obediência a quem nós obedecemos determina a quem nós servimos de verdade. E nós não queremos obedecer o Senhor somente naquilo que nos convém, mas como a tua palavra diz na carta de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós queremos nos aproximar do Senhor em obediência e dizer: queremos te servir de todo o nosso coração. Senhor, essa é a minha oração nessa noite, e eu te agradeço e eu te louvo, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Traz essa clareza para a mente e para o coração de cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Leva essa palavra no seu coração. Decida obedecer a Deus, querido. Custe o que custar. Vou dizer para você que não existe privilégio maior do que poder obedecer a Deus. Se sujeitar a Deus, confiar no Senhor. Se aproxima de Deus. Quanto mais você obedecer, mais perto dele você vai chegar. Custe o que custar. Amém? Querido, eu quero fazer uma oração com você para a gente terminar aqui. Eu quero declarar a bênção sobre o seu mês de março. Serão 31 dias de paz, 31 dias de abundância, 31 dias de bênçãos, 31 dias de livramento, de renovação de misericórdia, de bondade. Serão 31 dias das boas novas do Senhor, 31 dias para você estar mais perto de Deus, 31 dias para você ler mais da palavra, 31 dias para ter mais intimidade com o Senhor, 31 dias para que você possa liberar perdão para quem te ofendeu, 31 dias da provisão do Senhor, 31 dias de saúde, 31 dias da bondade, da fidelidade do Senhor. Que sejam dias da graça, da misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, querido. Eu declaro bênçãos do Senhor abundantes sobre esse mês de março. Que seja um mês, Senhor, onde nós vamos nos aproximar mais do Senhor. Que sejam 31 dias da manifestação da sua glória, 31 dias, ó Pai, aonde nós vamos ter a oportunidade de sermos corrigidos pelo Senhor, 31 dias a mais para te glorificar, 31 dias a mais para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Que seja um mês de salvação, que seja um mês de reconciliação, que seja um mês do extraordinário de Deus, que seja um mês de
crescimento, um mês de amadurecimento e um mês onde você vai estar ainda mais comprometido e aliançado com o seu Deus e Senhor da sua vida. Aleluia, querido. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor.